Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão na Estação Elevatória de Coimbra, um sítio das águas de Coimbra, está aqui a melhor água de Coimbra, e neste sítio de onde antigamente ia a água para as casas da cidade, hoje, enfim, o que vai daqui até através da internet para a casa das pessoas são mensagens sobre ciência, sobre arte, sobre cultura. E temos tido várias destas sessões aqui, neste sítio que está lentamente a transformar-se numa biblioteca. Já vem aqui uma estante que vai estar completa de livros. As obras estão quase a ser acabadas e, com certeza, estamos todos muito gratos para todos aqueles que tornaram possível a instalação desta biblioteca. Os livros estarão cá ainda este ano. Fica aqui a promessa feita, portanto, a biblioteca fica ainda em 2025. Hoje é uma conversa à volta de um ramo da ciência muito atrativo para o público em geral. Vamos falar da astronomia ou da astrofísica, se quisermos, e o pretexto para falarmos deste assunto é o livro que saiu há pouco tempo, O Céu é o Máximo, na coleção Ciência Aberta da Gradiva. Esse é o autor, aliás, percebem pelo título, o título joga com o nome do autor. Eu sou um pouco corresponsável porque dirigi a coleção e disse, isto aqui é o título, porque de facto, eu explico no prefácio, eu fiz o prefácio, eu explico no prefácio, o céu é o máximo por duas razões, não é? O céu é o máximo com minúscula, porque é o sítio, digamos, onde há... não é o espetáculo do costume, é um espetáculo permanentemente renovado, não apenas periodicamente, mas por vezes de forma irregular. Ainda agora apareceu o terceiro cometa interestelar e portanto, há sempre novidades no céu. E por isso é o máximo, um sítio onde estão sempre a acontecer coisas. Por outro lado, é o máximo com maiúscula porque o Máximo Ferreira, e eu aqui no prefácio dou mais alguns apontamentos biográficos sobre ele. Se lerem o prefácio podem saber mais, mas é uma das pessoas que cá em Portugal mais tem feito para nos fazer ver o céu. Para ver os céus com olhos de ver, o que significa explicar as diferenças entre planetas, estrelas, satélites, cometas, asteroides, tudo isso. Ele é um grande divulgador de ciência, um dos maiores. Aliás, estão aqui outros aqui hoje. Mas acho que todos nós reconhecemos que o Máximo, até pelo tempo que já tem de atividade, é uma pessoa a quem todos nós devemos muito. É ele que nos tem mostrado o céu. Tem mostrado o céu a gerações. E este livrinho, eu chamo livrinho porque não é muito pesado, é um grande livro, mas é um objeto leve. É leve, digamos, no peso, é pequeno, mas é também leve no sentido em que é um pequeno guia, é um guia do céu. Portanto, com toda a sua experiência, ele dá-nos aqui um guia do céu. Não é o primeiro tipo destes livros que ele faz, tem outros, mas de algum modo tem aqui condensada toda a sua experiência de mostrar o céu. Não vou elaborar sobre a biografia dele, só apenas dizer que ele, além de física, fez o curso de física, recentemente doutorou-se numa área, ajuda-me a dizer qual é a área? Sociomuseologia. Esteve na Marinha, andou nos submarinos e viveu o 25 de Abril, estando na tropa, e, entre outras coisas, de um vasto currículo, foi presidente da Câmara Municipal de Constância, que é o sítio onde ele ergueu uma obra, que é o Centro de Astronomia de Constância, que qualquer dia vai se chamar Máximo Ferreira. Porque aquele centro é o máximo, literalmente. Mas para falar deste livro e também para falar de coisas do céu, em geral, temos um outro grande divulgador de astronomia, que é o Nuno Peixinho. O Nuno Peixinho acho que nesta sala, e mesmo em todo o país, é a única pessoa que tem um nome no asteroide. A única pessoa que tem um nome no asteroide. Há um asteroide Peixinho, e portanto, se o céu é o máximo, o asteroide é Peixinho.
E ele, de facto, eu sei o que estou a dizer, é também um dos grandes divulgadores da astronomia. Portanto, é alguém que tem também, tem menos anos que o Máximo, mas tem alguém que também tem feito toda uma carreira devotada não apenas à investigação, os objetos do sistema solar, mas também a levar, digamos, as pessoas a olharem para o céu de outro modo, de um olhar mais exato, com um olhar focado. Eu sei que vocês vieram para os ouvir e não para ouvir a mim. Agradeço-vos muito terem vindo ouvir estes nossos convidados especiais. E eu, para lançar o mote da conversa, não é uma apresentação convencional do livro, é uma conversa cujo pretexto é o livro, eu ia perguntar a cada um deles o que é que vos atraiu no céu, quando, como, porquê, porque é que o céu se tornou tão importante na vossa vida. Primeiro ao nosso convidado, digamos que veio de mais longe, porque o Nuno Peixinho é aqui investigador no Departamento de Física da Universidade de Coimbra, tem feito sessões onde também trabalha no Observatório Astronómico da Universidade, ao passo que o Pássio Ferreira veio lá do Centro de Constância, um sítio onde eu já estive e que recomendo a visita, não é? Se puderem passar por Constância. Dizem que o Camões já lá foi, portanto, se o Camões já lá foi, é porque vale a pena ir. Máximo, de onde é que te veio, para quem não conhece a tua carreira, mas podes dizer algumas coisas sobre ela, quando é que começaste a olhar para o céu? E porquê é que fixaste lá a olhar e nunca mais quiseste olhar para cá para baixo? Queres sempre olhar lá para cima. Levando-nos a nós também a olhar lá para cima. É esse o objetivo. Ora bem, boa noite e obrigado por este momento interessante e por este lugar extraordinário, que ainda vai ficar mais extraordinário daqui a uns meses. Tínhamos uma ideia de ver as estrelas aqui, a Lua, mas hoje não vai ser possível. Antes de começarmos aqui a conversar, estarmos lá fora, a Lua está aí acima do horizonte, as nuvens é que estão ali por baixo, não deixa ver. Já agora, deixa eu interromper, temos aqui também um outro grande divulgador, que é o José Augusto Matos, que é nosso convidado para o próximo ano de cá vir, mas ele também sabe mexer nestas coisas e está em Aveiro e agradecemos também muito que ele venha conhecer o sítio onde para o ano vai estar. Sim, apesar de eu ter nascido no campo, como se diz, portanto, eu nasci numa aldeia ali do Concelho de Constância, para quem não souber bem onde é Constância, portanto, fica no centro de Portugal. Isto é mais ou menos um retângulo, se nós traçamos ali... É onde o rio Zezer vai ter ao Tejo, certo? É verdade, por aí sim. Mas também podia ir a outro sítio qualquer. Foi onde o Camões andou, se calhar, por causa de uma... Também estamos convencidos que sim. Por causa de uns amores, se calhar. Será? Opa, diz que sim, e portanto nós repetimos isso porque achamos que para a Terra... Que a história é conveniente, para a Terra é bom. Para a Terra é bom. Eu não tinha, tirando uma experiência que fazia em pequeno com relógio de sol, e eu não percebia nada de relógio de sol, não sabia bem para que seria, mas eu via falar de relógio de sol e fiz uma coisinha dessas. Portanto, foi só. Portanto, não... quando era pequeno, na minha terra ainda não havia luz elétrica, portanto, nós deitávamos... Tinhas o céu todo à tua disposição? Não, tinha era a cama, porque íamos para a cama... Cedo, porque não havia luz. E depois trabalhar de manhã cedo. E depois ia trabalhar de manhã cedo, depois houve aí uma ocasião em que acendia a luz à noite no candeeiro a petróleo para estudar. Mas bom. Não havia eletricidade na aldeia? Só para abreviar, dizendo que só aí aos 17 anos é que eu saí da minha terra e fui para um sítio também onde não se via estrelas, em Lisboa, não se via estrelas. E por lá andei há alguns anos na Marinha, enfim, os primeiros 4 foi a estudar outra vez, até que depois fui realmente para os submarinos. Mas os submarinos não se vê estrelas? Pois não. Mas eu podia ter visto, porque o meu lugar era o posto de comando e quando eu estava de serviço, se o submarino andava a 12 metros de profundidade, o periscópio. Eu com o periscópio via os golfinhos e também podia ter apontado para cima, mas também não fiz isso. Mas escolheste as estrelas e não os golfinhos, pá. Pronto, mas na altura os golfinhos eram mais interessantes e eu ouvia falar mais de golfinhos do que de estrelas. Depois dos submarinos estive numa escola de eletrotecnia, estive a dar aulas e foi daí que estabeleci ligação com uma coisa, com um departamento que ainda é da Marinha, que é o planetário, que é chamado Planetário Gulbenkian, mas que pertence à Marinha. E a minha função era uma função técnica.
Só que era uma função técnica e de vez em quando diziam-me assim, Sr. Fulano, sabe que... Estavas na Marinha ainda nessa altura? Sim. Portanto, eras técnico da Marinha para o planetário. Era técnico da Marinha para aquilo. Portanto, eu dava aulas durante a semana, tinha a quarta-feira como dia de folga e tinha o meu dia de folga fixo, à quarta-feira, que era quando ia fazer assistência. É hoje, é o teu dia de folga. E então, o que me dizia lá o indivíduo que fazia as apresentações, a lua, de vez em quando, a luz acende e apaga, não sei o quê, ou a lua não anda bem para trás, ou a trepida quando é andar para trás, ou um planeta, ou não sei quanto. E, portanto, a minha missão era depois procurar a causa daquela coisa. Mas comecei a achar piada porque é que a lua anda para trás, porque é que o planeta anda para trás, porque é que a estrela não sei quanto. E eu que era da área de eletrotécnica, e essa altura disse assim, isto é tão giro. E depois detectávamos, à medida que fui estudando, ia vendo que a Alfa de Centauro e que as estrelas do Cruzeiro não estavam com a luminosidade que deviam ter, então vamos lá abrir o objetivo e vamos fazer um furinho, alargar o furinho para a estrela ter mais brilho, ter mais luz. Isto chama-se um céu artificial, tu começaste, era tudo. Quer dizer, tinhas o céu natural, mas o interesse veio do céu artificial. E nesse período, isto era 1972, depois integrei um grupo grande de 3 pessoas que tivemos que estudar os Lusíadas para fazer uma sessão de planetário sobre a astronomia dos Lusíadas em 1972, para comemorar o 4º centenário da publicação dos Lusíadas, e dá-se depois o 25 de Abril... Luís Camões sabia a astronomia, está muito nítido nos Lusíadas. Exato, muito. E já agora, para quem eventualmente ainda não gosta dos Lusíadas, fica a saber que até aos 28 anos eu também não gostava e a partir dessa... Descobriste o céu e os Lusíadas ao mesmo tempo. Descobri o céu e os Lusíadas e nunca mais deixei de falar nos Lusíadas. Aliás, ainda não estamos a falar deste livro, já estamos a falar dos Lusíadas. Entretanto, fui convencendo os responsáveis da Marinha, aqueles com quem eu trabalhava diretamente, que a Marinha se podia projetar, não era bem aquelas campanhas de alfabetização, mas a Marinha se podia projetar também pela divulgação da ciência e da astronomia. E como naquela altura havia pouca gente a divulgar a astronomia, o máximo aparecia naquelas coisas. O máximo era o máximo porque não tinha concorrência. Não tinha concorrência. Ora, mas espera aí, que tinhas um posto na Marinha que não era assim muito alto, eras o quê? Não, era primeiro sargento e estava para entrar... Não, quer dizer, depois eu estava, naquela ocasião eu estava para entrar na Escola Naval para tirar o curso normal de oficiais. Só que deu-se o 25 de Abril e eu já não tinha, se tiver aqui alguém que tenha sido militar, tenho paciência, eu tenho muito respeito pelos militares, pelas pessoas. Até porque foste tu, não é? Pelas instituições militares já é um bocadinho diferente, mas pelas pessoas que são militares e para aqueles que são bons profissionais, e havia lá bons profissionais, eu tenho muito respeito, mas aquela coisa custava-me um bocado. O chefe tem sempre razão, ou não sei o quê. Ainda é assim hoje. Cumpres o castigo e depois logo te queixas, mas para te queixares tens de pedir autorização ao indivíduo de quem tu te queixas. Não. Portanto, essas coisas, aquilo não me queria cá muito bem. Quantos anos lá andaste na Marinha? 24. Pois. 24 anos no total? 12 como militar e 12 como civil. É tempo suficiente para uma pessoa ficar com essa impressão. Entretanto, eu estava para entrar na Escola Naval e, nessa altura, disse lá para o almirante, eu preferia não entrar. Você não se vai embora da Marinha. Não, sabes, o que é que eu quero fazer física? Eu entrei na universidade a fazer física aos 28 anos. Aos 28 anos começa o curso universitário, vai sempre a tempo. E entretanto, o senhor lá me deu a volta para eu passar a civil. Era uma posição até financeiramente mais interessante do que aquela que eu tinha como militar. E depois fui ultrapassado para aquelas coisas todas, né? Depois os militares ultrapassaram-me todos. Mas o que é certo é que eu fiquei lá porque achava que precisava da física e da astronomia. Depois fiz aquelas cadeiras que um físico, aquelas cadeiras de opção da astronomia, fiz aquelas coisas todas. E depois fui estudando e fui fazendo aquilo que hoje em dia muitas pessoas fazem, que é trabalhar por si próprios, nos livros. Autodidata. Autodidata. Tinha poucas pessoas com quem falar. Quer dizer, trabalhavas ao mesmo tempo fazias o curso superior. Exato. A ver se eu entendo. E que acabaste o curso de Física com quantos anos? Eu demorei uns 8 ou 10 anos a fazer o curso. Pois. A esse ritmo. Não, mas escuta, é porque, entretanto, casei e depois precisava de ganhar mais, e, então eu à noite ainda dava aulas num externato lá em Belém.
Portanto, não tinhas tempo, fazia é estas ter três todas. coisas ao mesmo tempo. Ter coisas ao mesmo tempo. Bom, mas só para dizer que foi aí que eu comecei a perceber o fascínio que tem esta coisa de nós dominarmos, mais ou menos, uma área que tem relação com a ciência, mas tem relação com muitas outras coisas, com diversas áreas do saber. A poesia. E que provoca o encanto das pessoas quando nós estamos num sítio qualquer, numa escola, em que vêm os alunos e vêm os pais, né, e com os quais nós podemos falar daquilo que está ali. Bom, e depois fui fazendo umas asneiras de quem não tem formação em comunicação de ciência, mas depois dentro do curso de Física ainda fui fazer umas cadeiras do ramo educacional e depois acompanhei os grupos... Para ser professor? Acompanhei os grupos de Depois chegaste a estagiários. ser professor em alguma escola depois do curso? Não, só tive um ano enquanto foi fazer o estágio, mas não tive... E depois, a certa altura, encontras o Zé Mariano Gago que te chama para o gabinete dele. Ora Já bem. trabalhavas depois da Marinha no museu de... Eu depois da Marinha, nessa altura também, a Marinha tinha à frente sempre um chefe que era um militar. E Um normalmente, almirante. naquela altura já não era, os almirantes foram, aquilo foi perdendo importância e depois já eram indivíduos postos mais abaixo. E depois eram indivíduos, nessa altura tinha como diretor um indivíduo que era fuzileiro, tinha sido fuzileiro, tinha sido de artilharia, portanto não percebia nada daquilo, mas eram os chefes. E deixaram-me trabalhar durante muito tempo, até que apareceu um que eu achava que ele era o chefe, e ainda por cima eu era civil, não é? Portanto, No planetário. no planetário. Pronto, nessa altura comecei a preparar a minha saída, enfim, tinha boas relações no Departamento de Física e passei para o Departamento de Física da faculdade. E foi aí que depois com o Mas eras o quê? Técnico aí? Ou... Sim. E depois foi aí que com o senhor de físico nuclear, com o Fernando Bragança Gil, Sei. Era o diretor lá. que era diretor do Museu de Ciência, que ele depois me foi aliciando. Esse não era almirante, mas também mandava. Mandava. E era um homem dos 7 costados. E passei depois para o museu. No museu continuámos com essa atividade pelas escolas, O apoio museu nas que é o escolas. atual Museu de História Natural, de Ciência e História Natural, na Rua da Escola Politécnica, em Lisboa. Havia lá um sítio que era também um mini planetário, não é? Exato, ainda está lá. Lá está. Ainda está lá. Um planetário idêntico ao que estava em Belém e de resto foi... Idêntico, tão bom como o de Belém? Sim, tão bom, mas mais pequeno. A sala era mais pequena e o equipamento também mais pequeno. Tiveste quantos anos aí em Belém, no planetário da Uns Faculdade 8 de anos. Ciências? Tive uns 8 anos. 8 anos. Até que depois depois nós criamos uma associação de apoio ao museu e desenvolvemos muitos projetos que o Mariano Gago, como ministro, financiava. Era o Ministério que financiava. Mas não ele era? logo que veio para, em 1995, que ele veio para ministro, ele chamou-te para o gabinete. Exato. Chamou-me e eu fiquei ali durante algum tempo. O Zé Mariano Gago percebeu que o céu era uma coisa para que... Exato. É um político que percebeu o valor do céu. E, entretanto, nós desenvolvemos muitos projetos, a Associação de Apoio ao Museu de Ciência desenvolvia muitos projetos a nível nacional, já no âmbito que já vinha atrás, já mesmo do Planetário da Marinha, com dinheiros que eram do Mariano Gago. Pronto, e a essa altura ele dizia, tens que ir para aqui. E essa altura que eu fiz, andei por ali a travar, que não queria magoar o Bragança Gil, mas a essa altura foi mesmo, e, portanto eu passei a trabalhar, eu aposentei-me da universidade e passei a trabalhar com o Mariano Gago durante mais uns quantos anos, até que depois ele me colocou... Ficou no gabinete do ministro a trabalhar na área e fez a astronomia no verão e todas essas coisas. Enfim, É dessa época gloriosa que anunciaste as Perseidas do outro lado da ponte e entupiste a ponte. É a pessoa que eu conheço que entupiu a ponte, a única pessoa que conseguiu entupir sozinho a ponte 25 de Abril, porque anunciou que ia haver espetáculo lá no Monte Caparica, toda a gente foi ver e não houve. Olha, eu não vi nenhuma nessa noite. Havia chuva de estrelas, mas tinham de ir ver a Monte da Caparica, a Costa da Caparica. Costa da Caparica. E então a ponte entupiu, pá. Olha, Veja lá o poder de atração que ele tem. A razão não é tão válida como aquela do título do livro. O céu é o máximo. O céu é o máximo.
porque tu aqui deste uma volta e lá quem deu a volta foi que eu escrevia para o público nessa ocasião e eu anunciei aquela coisa que havia. Atenção, o jornal amplificou, vai haver uma chuva de estrelas e não sei o quê. Não foi nada assim, escuta. O meu artigo era uma coisa pequenina que dizia que esta é a ocasião interessante em Natal, vamos ver, porque talvez se vejam 100 meteoros por hora. 100 meteoros por hora. Não, e então o público o que fez foi pôr a página inteira assim, logo à noite, milhares de estrelas cadentes. E o meu artigo vinha lá, mas vinha assim uma coisa pequenina, de modo que ninguém ligou àquilo. Sim, ninguém ligou, não. Não. Quando eu cheguei ao local, eu tinha ido lá um bocado antes, pôr os telescópios, dar o espaço para ter os telescópios, e fui dizendo às pessoas, atenção, nós vamos olhar para o céu, vai aparecer uma agora, outra daqui a bocado, mas está aí o Saturno, está não sei o quê, o telescópio, nós vamos entretendo, vamos conversando e tal. Quando lá cheguei, que estava cheio de holofotes da SIC. Ali à volta, e então nem os telescópios puderam ver nada, nem eu, que ficava ofuscado com aquela coisa, e era eles a massacrarem nem a maior. Então quando é que são essas? E eu ali não queria dizer não isso. Não era a CMTV, era assim que... Era, mas era quase a mesma coisa. Então, mas só para dizer que depois foi com o Mariano Gago que de facto este trabalho que eu vinha fazendo começou a ser mais ou menos estruturado. É que ele começou a dar-nos dinheiro assim, tens que pôr telescópios aí nas escolas em diversos sítios do país. Porque nós começámos aquela campanha de observação do céu, começou na praia em 1996, era a astronomia na praia. Sim. Depois houve para aí 2 ou 3 anos que foi a astronomia no verão, porque ele me obrigou a correr o país, a fazer com que alguns grupos, no Redondo, aqui e acolá, tivessem um telescópio que estava... Naquele tempo acho que ainda não eram euros, mas eram telescópios que vendiam o equivalente agora a 100 euros ou 200 euros, de boa qualidade e resistentes, que era exatamente para as pessoas poderem mexer à bruta e sem os partir. E então isso foi possível alargar a astronomia no verão para diversos pontos do país, já com grupinhos desses assim. E quando é que surgiu a ideia de Constância, fazer lá um centro de astronomia? Foi logo à segunda Astrofesta. Em 1900, mas isso já tinha a ideia, não foi bem assim. Quando o Mariano Gago entrou para o governo, nós já tínhamos feito 2 astrofestas, uma no Redondo, em 94, outra em Constância, em 95, e depois é que foi à Luz Estrela, e daí para a frente temos feito em diversos escolhem sempre sítios giros, pá. Onde se come bem e tal. Mas nem sempre sítios completamente escuros, porque a nossa intenção é mostrar às pessoas, mesmo às pessoas que vivem na cidade, que mesmo dentro da cidade há coisas que se podem ver. Nós agora, na quarta-feira passada, fizemos uma apresentação idêntica a esta no Museu de História Natural, dentro de Lisboa. E via-se. E no terraço fizemos uma observação, que de resto eu já fazia quando estava lá, que era, por ocasião do quarto crescente, nós tínhamos Museu de Ciência em quarto crescente. E as pessoas iam todas lá. E umas crateras então tínhamos o terraço, tínhamos a Lua, víamos as crateras da Lua, víamos o Júpiter, víamos o Saturno, e quando a atmosfera não estava com muita poluição, víamos um enxame de estrelas mascarinhas, portanto já se via lá. Portanto a ideia era fazer, nós fizemos uma astrofesta dentro de Esposende, dentro da escola, e fizemos isso. Vamos abreviar agora, porque... Vamos abreviar só para dizer que é de facto a partir daí. Depois eu começo a dizer ao Mariano Gago, Zé, eu gostava de fazer ali também um observatório. Ele tratava-me isto por Zé. Daí ele tratava-me por Máximo. E então fizemos um observatório, foi a Câmara que fez, um observatório que era um edifíciozinho, uma caixinha um pouco maior deste tamanho, com uma cúpula lá em cima, com um telescópio, e era o Observatório Astronómico e da Natureza. E depois se foi desenvolvendo... Foi aumentando, e se forem lá, veem a quantidade de instalações que lá têm. E já a última pergunta, tenta ser breve, que é, até como é que depois disso tudo chegas a Presidente da Câmara de Constância? Pá? Como é que o povo se mobilizou para eleger o chefe do Observatório? Se calhar posso dizer porque nunca fui muito sensato. Bom, a questão era que o Presidente da Câmara, com quem eu tinha trabalhado para fazer aquelas coisas todas, tinha sido um indivíduo impecável, e ele chegou ao fim dos mandatos. Mas foi ao fim de 24 anos, não é? Porque quando a astronomia dá para fazer chegar a Presidente da Câmara. Quando aquilo começou. E ele, a essa altura, diz-me assim, olha, eu vou-me embora, eu acho que devias tu ficar aqui. Eu não penso nisso, não tenho jeito para esta coisa. Mas tens que conseguir. Depois lá me deram a volta e eu pensei, sou capaz de fazer aqui mais algumas coisas aqui, e fiz mais algumas coisas no Conselho.
Mas Conhecias bem a terra, não é? Ao fim do segundo ou do terceiro ano comecei a achar que, de facto... Só fizeste um mandato, não é? Só fiz um mandato. Quer dizer, alguns outros presidentes da Câmara, às vezes acontece isso. Mas foi bom, e foi muito bom. Fartei-me de trabalhar, nunca trabalhei tanto na minha vida. A sério? A sério, nunca trabalhei tanto na minha vida. E via-se os resultados, a política, como é que avalias a política depois de teres passado pela presidência da Câmara? Epá, eu não trabalhava pela política, percebes? Eu trabalhava por aquilo que eu achava que era importante fazer para a terra. Eu sei, mas há sempre aquele lado, digamos, do confronto político. Isso aí. Não, eu fugia a isso. Aliás, isso foi das coisas que mais me ofenderam na vida. Eles diziam, se eu seja honesto e tal, seja honesto. Eles diziam isso. E eu não poder pegar no colorinho, se eu seja honesto e tal. E, portanto, essas coisas custaram-me um bocado. Mas a parte positiva das coisas encheram-me, quer os centros escolares que fiz, quer o Biblioteca Tropical, quer uma candidatura de 650 mil euros para implementar o Centro de Ciência Viva, a resolução de um problema da ponte que ficou bloqueada em determinada ocasião. Portanto, as coisas que eu fiz de positiva são suficientes para me encher e para eu não ligar muito às outras coisas e falar das outras coisas que foram ofensas. Até fui a tribunal, até fui posto em tribunal porque tinha assinado... Por um adversário político, é? Diz? Por um adversário político. Até agora, depois deu-te para o doutoramento, agora já... Acabaste o doutoramento com que idade? É para 78 anos. 78 anos, não é? Eu não sei se há em Portugal muitas pessoas que fazem o doutoramento aos 78 anos. Não, mas vou continuar ligado à universidade a fazer trabalho na área social. Já percebem que a idade dele é superior a essa. O que é que tu disseste? A idade atual é superior à idade com que fizeste o doutoramento. Está bem. Portanto, em grande forma, ao máximo. Ele é o máximo. Enfim, eu tenho um grande gosto de ser amigo dele há muitos anos. Pá. Nós sempre... porque temos este interesse comum de... Enfim, a paixão pela ciência, levar a ciência às pessoas. E quando eu lhe disse, vamos a Coimbra, aqui, está lá uma biblioteca, uma coisa fixe, para ver as estrelas, eu vou, pá. Só que é que hoje, pá, é como na ponte, não para... Mas ficam convidados, em Constância, o Observatório Astronómico está aberto, os telescópios também andam sempre comigo, eu tenho 5 ou 6 telescópios que são meus, portanto não são do serviço, e quando me apetece, no próximo domingo vamos estar em Setúbal a fazer um percurso por lá também na cidade. Portanto, ele é um almocreve dos telescópios. Vai de terra em terra com o seu telescópio. E isso sai de gozo. A questão é que isso sai de gozo a muita gente. Mas espera aqui. Só contar uma história. Eu, nos Estados Unidos, estava um dia em Nova Orleans, lá no meio da rua, e há um tipo com um telescópio. E o gajo tem lá o letreiro e dizia as luas de Júpiter. As luas de Júpiter, com telescópios e textos, vê-se. E a olho nu não se vê. Claro. E eu disse, podes espreitar? E ele disse, pode, é $1. Cada lua ou as 4? As 4. E então eu dei $1 e vi as luas. Tens de passar a cobrar $1 pelas 4 luas de Júpiter para fazeres algum dinheiro também. É verdade que preciso, mas não sou capaz de fazer isso. já agora, enfim, é devido dizer que há vários anos que esta coisa de andar com os telescópios às costas me tem dado muito gosto. Não vais ao ginásio, mas tem sido muito ajudado pela minha mulher, que também já sabe transportar telescópios e sabe trabalhar com eles também. E se calhar é como aquela coisa do Einstein, o motorista do Einstein já sabe dar a palestra. já mistura a poesia com a literatura e com a astronomia, já não é nada mal. Portanto, temos aqui um par, isto é como o Carl Sagan e a Anna Druyan, fazem o cosmos em conjunto. Nuno, conta lá o que é que te atraiu para o espaço. É as Torres Vedras, certo? Torres Vedras. E lá também há céu. Lá também há céu. Portanto, eu nasci em Torres Vedras e cresci entre Torres Vedras e a Ruda dos Vinhos. O céu da Arruda é melhor do que o de Torres, mas é tudo ali no oeste. Por causa de quê? Das luzes? Há menos poluição luminosa na Ruda dos Vinhos, é mais rural. E sou da geração da Gardiva. Pois, fomos a geração que apanhou, era adolescente, quando saem os livros da divulgação. Começou a coleção em 1982, por aí. E então há toda aquela minha geração que foi para físicas e afins. Por causa do Sagan, do Barry Reeves. A mim o livro que mais me influenciou até foi o do Barry Reeves, que era o número 2 da coleção. Um pouco mais de azul. Um pouco mais de azul, pumba, que aquilo fascinou. E depois era do tempo em que havia 2 canais, né? E que mesmo assim não trabalhavam 24 horas por dia, e portanto a gente todos via a mesma coisa, e viu o cosmos.
A primeira Pois, versão, o original. E mais, houve uma outra série É também. mais ou menos essa altura, 1980. Foi filmado em 1980 e apareceu logo a seguir em Portugal. E houve uma outra série, um curta também da astronomia que deu na televisão, e aquilo, pronto, sei que era miúdo, Portanto, fascinou-me. foram os livros, Eram os a livros, a série, televisão. Cosmos e o céu. Está lá. Pronto, e a partir daí, claro, como todas as crianças, a gente quer, cada dia quer ser uma coisa. Mas pronto, astrónomo Então, estavas manteve-se. na escola secundária e já querias ser astrónomo? Sim. Então, Foi e depois, foi ali depois para ir quando- para o ensino superior, tinhas várias possibilidades. Essa é que é a parte curiosa do superior. Torres Vedras é distrito de Lisboa e eu estávamos em maio a pensar numa coisa que era nova nesse ano, que era as provas específicas de acesso ao superior. Quando saiu pela primeira vez uma brochura, que é impressionante como isso não havia, saiu pela primeira vez uma brochura com a lista de todas as licenciaturas do país. Que era uma coisa... Pareceu não um havia. catálogo. A malta não sabia, a malta sabia se era do que se diz, não sei o quê. E então sai um catálogo. E então a Em gente- papel. Em papel. Não havia E a gente- internet. e um gajo, um dia a ver o catálogo, vejo que havia astronomia no Porto. Que não sabia. Se calhar era a primeira, se calhar só Porque o nome do curso era Física, Matemática Aplicada, ramo de especialização científica em Astronomia. Lá foste para o Porto. Devia ser a coisa mais comprida deste mundo, que depois no cartão aparecia só Astronomia. Mas o nome oficial era aquela coisa toda. Pronto. E fui para o Porto, precisamente para estudar Astronomia. No Porto, quando acabei o curso, não fui logo fazer mestrado, eu fiquei a trabalhar no Planetário do Porto. Olha, também tem isso em comum. Olha, quando foi a primeira vez que ouviste falar do Máximo? Ele é mais velho. Na faculdade era dos artigos do Público. Do Público. Portanto, estava na faculdade quando lembro que começar a falar do Máximo Ferreira, toda a gente perguntava-me a mim, como eu estava a estudar Astronomia, Quem vinham és, perguntar a mim coisas por causa do céu do mês e dos artigos do Máximo no Público. Era Quando uma coisa... o Público começou em 1990, por aí, por aí, 1991, e logo no início ele estava no Público a fazer artigos semanais, não era? Não me lembro, acho que era mensal, mensal. quinzenal, Acho que já era não me mensal. lembro. Rapaz, Não me lembro, mas era... E, curiosamente, eu tinha acabado o curso e fui pelo Planetário do Porto, na altura ainda não estava pronto o Planetário novo, íamos com um planetário portátil, aqueles insufláveis, Sim. e telescópios, na astronomia no verão, numa carrinha. Que era ele que ajudava a organizar, o Máximo ajudava a organizar. Por vistos, nós, mesmo que a gente lá do Porto, nós fizemos o interior, em vez de irmos ao litoral, fomos ao interior, começámos de Évora, fomos subindo para o interior todo, em que, como íamos fazendo turnos a conduzir a carrinha, como conduzíamos sempre a carrinha para cima, ao fim da tarde, eu tinha bronze de camionista. Estava completamente, este lado bronzeado, este lado branco da carrinha, que subíamos sempre à tarde com a chapa do sol. Olha, e Coimbra? Foi Quando é que aparece Coimbra? Coimbra, na verdade, apareceu quando acabei o doutoramento. Lá no Porto? Quando acabei, eu por acaso fiz o doutoramento em Lisboa. Foste do Eu Porto depois para Lisboa. troquei, fiz o mestrado já em Lisboa e o doutoramento tive em Paris, mas defendi a tese em Lisboa. E quando estava à procura de sítio para fazer o pós-doutoramento, lembrei-me, achei que Coimbra era estrategicamente o melhor sítio para mim, porque Lisboa na altura não estava interessada em sistema solar, Pois. o Porto também não. E eu assim, bem, Eles iam para estrelas se longínquas. estas e tu duas querias- não estão interessadas em sistema solar, vou para uma onde talvez se possa vir a interessar por sistema solar. Pronto. E depois Na altura acabei já por eram andar por aqui. os asteroides que te interessavam? Já na altura gostava dos pequenos corpos do sistema solar, como a gente diz, asteroides, cometas e os transneptunianos, que depois na verdade trabalhei nos transneptunianos, que agora já se dá na escola, que só se descobriu em 92, que é essa coisa gira. Quando eu estava na faculdade, não havia exoplanetas, não havia cintura de Kuiper. Exoplanetas só em 95. A gente só se descobre-se a cintura de Kuiper em 92, de repente, olha, afinal, aquilo não está lá Plutão Os manuais sozinho, tiveram de mudar. está lá uma catrefa de coisas, e em 95 descobrem-se finalmente um planeta à volta de outras estrelas, a partir dali... Novos isto sistemas hoje- solares. Exato. É muito recente, hoje está nos livros escolares. E hoje está... Hoje suspeitamos, não temos a certeza, mas suspeitamos que cada estrela tem planetas à volta. É.
É uma coisa impressionante. Impressionante. E As foi- crianças já nascem com essa afirmação, quando no meu tempo isto é o único sítio onde há planetas, ou só aqui. Ora bem, excelente, então tens feito aqui divulgação aqui no Observatório Depois Astronómico. aqui o observatório, eu fiquei sempre pode dizer onde é, para quem com não o gabinete souber. lá, que é em Santa, Santa Clara, Clara. lá em cima, em Albas de Freire. Santa Clara não é outra Tem uma outra história, terra. aquilo há 100 anos que se observa o Sol ali. Exato, que depois a gente tem, aqui a malta de Coimbra sabe, mas pronto, que Santa Clara não é Almada, portanto aquilo é margem esquerda, mas é Coimbra. É o nosso A Monte malta da fala, Caparica. a malta não tem diz, alma. Santa Clara, mas Santa Clara é Coimbra. Pronto. Vão lá ver o código postal a ver se não é Coimbra. E depois esqueci-me o ano, mas fez lá umas obras e transformou-se uma das cúpulas, a maior, uma das cúpulas transformou-se num planetário. Portanto, é um planetário Está lá um planetário pequeno, em Coimbra, para quem não sabe, há um planetário ali. que é um planetário pequeno. Mas fazem lá sessões com sim, regularidade. sim, é visitas escolares. Eu já lá por fui e marcação. devo dizer que quando for guiada por ele, vocês vão aprender coisas. Pronto, é bom. E depois um planetário nunca cansa, assim como todos os meses há uma sessão de observação, que também há a tradição, como Eles aqui. conta piadas lá no meio. Quando a gente marca fica encoberto. A gente marca, se quiserem, Epá, se é o quisermos, temos que combinar aí com a Melhor CNA. é não dizer nada. Temos que e o combinar céu está com bom. a CNA, dos anunciam, agricultores, que é, querem chuva, a gente marca uma sessão de observação, chove já. chove. Que aquilo é para tiro e queda. Olha, então aproveito agora a transição para este livro. Conheces outros livros do Máximo? Não, então, este livro pode ser útil, é útil. Exato. Vamos aqui então ao livro, que claro, quando vi o título é logo fantástico. Claro, com O título teve a minha ajuda, o autor não queria. isso, O autor que não queria. Que é o tipo Ele que a gente resistiu vê, estoicamente. que está explicado no prefácio, mas está mesmo a pedir. Não é? Com o nome destes, qualquer Isso é que era um programa de televisão. o céu é o Máximo. qualquer editor obriga assim, não, isto tem que se chamar, o Máximo está mais que visto. Olha, se fosse o mar é peixinho. Isso é Pronto, que é. qualquer coisa assim, porque não, está mesmo a pedir. E eu gostei muito do livro, na verdade eu até posso dizer que é um livro que fazia falta, até porque há assim tantos livros de astronomia em português, mas há muitas coisas que estão esgotadas há muito tempo. Isso. Há muita coisa que a malta, esses livros estão todos esgotados há anos e anos e pronto... Eu tenho alguns e vão estar nesta biblioteca. E hoje em dia, pronto, ou vamos à biblioteca, que a malta nova não vai, né? Se não tiver na net o PDF, não quer saber. Mas há muita coisa boa na net. Há muita coisa boa, de facto. Mas eu até posso confessar que eu quando começo a ler o livro, adorei logo o primeiro capítulo, que é o mais pequenino, né? Que não chega a 3 páginas. Epá, gosta das coisas... Começa logo pelo detalhe, que é uma coisa que por trabalhar, muitas vezes com o planetário, nós apercebemos muitas coisas que erros quando vêm as crianças do secundário ou mesmo os adultos e os da primária, há erros que trazem erros que percebemos que ficaram com esses erros porque foi para se explicar qualquer coisa, pregámos-lhe uma mentira. E depois o problema é que passaram a acreditar na mentira. Dá lá um exemplo de um erro que as crianças pensam que... Há uma pequena coisa que é engraçado, que essa vem logo da pré-primária, que é? somos todos treinados a dizer, então o que é que se vê à noite? As estrelas e mais o quê? A lua. E é impressionante como depois as crianças aparecem e não reparam nunca que a lua se vê de dia, muitas vezes. Pois. É impressionante que assim, a lua está ali fora. E estão aqui há anos, nunca repararam. Pensava que é só à noite. Pronto, é assim coisas automáticas que vão-nos ficando, porque nós a simplificar e depois, ele depois vai perceber. O problema é que a gente depois nunca mais pensa no assunto e esse erro vai-se propagando. E assim muitas coisas. Pois, há adultos que pensam que uma estrela cadente que é a Sofia Loren. Não, essa é decadente, não é cadente. E aqui a parte que eu gostei muito logo no começo é quando fala do modelo heliocêntrico e do geocêntrico. Mete a história, o Máximo mete a história da astronomia. Que é com imenso cuidado, em que não minimiza o modelo geocêntrico, quando se achava que era a Terra no meio disto tudo, porque o modelo era extremamente inteligente. Aquilo era extremamente inteligente, era muito complicado, mas ele funcionava bem, no meio da complicação. Até que apareceu uma coisa melhor,
e mais simples, e percebe-se que conseguia explicar tudo de uma maneira muito mais simples. Mas sem entrar naquilo que a gente ouve muitas vezes, que o modelo de Ptolomeu que estava tudo mal. Foi. E a gente, Não, estava tudo certo, gente, só que é que era complicado. Aquilo batia tudo certo, era complicado. Não é está tudo mal. E depois propaga-se essa ideia errada, e então que foi logo a abrir. Pronto. A partir daí, o livro segue com uma linguagem que eu gosto muito, que é extremamente acessível, que nem todos os livros de comunicação de ciência, nas astrocoisas, até têm uma linguagem assim tão acessível, em que passa logo para tudo e qualquer definição, cada vez que aparece um termo técnico, jargão, explica. Nunca falha. Fala da evolução das estrelas, da classificação das galáxias, fala da esfera celeste, dos sistemas de coordenadas que mais usamos, fala do nosso sistema solar e depois com um grande capítulo sobre o céu, as constelações, o que é que há mais interessante de ver em cada constelação, quais as melhores alturas do ano para as observar, e termina até com este capítulo que toda a gente, que nos aparece muito a perguntar, que é um capítulo a dizer como se usar uns binóculos ou um telescópio para observar o céu. É um guia prático. Para quem não sabe mesmo nada, porque aparece... É que pode-se comprar um telescópio, uns binóculos, não é? Há muita gente que aparece a perguntar, quer comprar perguntam-me a mim, astrónomo, quer comprar um telescópio para o meu filho e não sei o quê. E a gente sabe que isso, quanto é que quer gastar? Porque isso vai ficar lá empandeirado num canto. Que é o típico, ele olha para aí 2 ou 3 vezes. A certa altura é melhor uns binóculos, não é? Os binóculos é muito mais barato. Normalmente é quase a gente. E que idade tem um menino? Compra-lhe, mas é uns binóculos 10 por 50, e que é o melhor, que também dá para observar pássaros, e porque senão aquilo normalmente... Compensa nos pássaros. Não, vai gastar 200 ou 300 euros num telescópio já bonzito, que depois ele não o vai usar. E depois, é preciso o tripé. O tripé são 3 paus e fita cola. Já tem 3 paus e fita cola, está o tripé. Pronto. Já pouparam no tripé, pá. Já pouparam o tripé, hoje, aquilo que é preciso já não estar na mão. Já 3 paus e fita cola. Pronto. E então é muito, que é uma coisa que falta muito. Neste momento é o guia que está prático nas livrarias atual e barato, falta dizer isso. Também é verdade. E que está lá fora à venda. Depois o autor pode assinar, e se quiser eu também assino, fiz o prefácio, e portanto posso assinar só a minha parte, eu não assino a parte dele, mas a parte do prefácio eu responsabilizo-me, até por causa do título. Ele não queria este título, ele resistiu muito, não queria este título, mas eu acho que o título é daqueles trocadilhos, pá, que o céu é o máximo, defende-te lá ao máximo do que foi dito. E do título, pá, porque é que achavas que o céu não era o máximo? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Nuno a apreciação que faz do livro, porque, na verdade, essa foi a minha intenção. E é evidente para quem reparar aí no capítulo 3 ou 4, está ali umas coisinhas, mas para que é que isto está aqui? Bom, está aqui por causa disto. É que quando eu quiser trabalhar com este telescópio, que é uma coisa que custa 400 ou 500 euros, eu tenho que... Quanto é que isto custa? Bem, uns 500 euros. Eu ligo, e ligo a bateria, ou ligo a... Isto é a bateria? É. Tem um motor. Este é motor? Pois. Então explica lá como é que funciona essa geringonça. Então... tem um comando, chega para aqui... Aí está. A geringonça que e se pode colocar chamar... isso para o sítio exato que queres ver, é isso? Pois, mas eu posso fazer isto automaticamente. Quando eu ligo isto, ele diz-me assim... Se quiseres ver um vizinho que está na janela, ou vizinha... Não, isso não dá. Isso não dá. Ele diz-me assim, está bem, queres fazer a observação que quero? Queres-te alinhar por uma estrela, por 2 ou por 3? E eu já sei que se eu tiver tempo, por 3 é que é bom, porque ele fica mais rigoroso. Está bem, então diz-me lá onde é que tu estás. Isto é um computador. Exato. Eu tenho que meter aqui... 500 euros tem um computador. Eu tenho que meter aqui latitude e longitude. Por isso no livro eu falo de latitude e longitude. E depois dizia, eu agora quero apontar para um sítio do céu. E ele diz-me,
Então, mas queres apontar para uma estrela que tem nome ou queres apontar para umas coordenadas? E eu digo assim, então, olha, eu escolho. Aponto para as coordenadas, e as coordenadas que estão no céu têm os nomes esquisitos, ascensão reta e declinação, mas são a mesma coisa que a longitude e a latitude. Sim, é como o GPS. Só que estão no céu. E, portanto, eu tenho que saber isso. E, portanto, Mas podes pôr o nome Marte e aquilo vai para Marte? Não é? vai para Marte, sozinho. Se eu tiver feito o alinhamento prévio, Há aquele rapaz que disse à rapariga vou a Marte, mas ele Vou a Marte. era dúbia a afirmação, vou a Marte. Bom, mas tirando isso... Ela pensou que ele ia embora, mas não. E a questão das distâncias das estrelas e das luminosidades, e às vezes misturo luminosidades com brilhos e depois vou dizendo às pessoas, bom, olha, em rigor, isso é luminosidade, porque o brilho é a luz refletida, não sei o quê, portanto, vamos aos poucos fazendo isto. E, fundamentalmente, a parte que tu falaste das estações. Eu acho que, do céu das estações, nós olharmos para o céu a uma certa hora da noite e dizemos assim, olha, eu agora estou em dezembro, às 10 da noite, vejo aquilo ali assim, voltado para sul. A uma certa hora. Daí a 2 ou 3 horas olho para lá e aquilo que estava a sul já não está a sul. Porquê? Porque a Terra rodou. Daqui a 2 ou 3 meses eu olho à mesma hora para sul e aquilo também já não está lá. Porquê? Porque a Terra se deslocou à volta do Sol e, portanto, agora o céu também vai mudando. Então, e depois dizemos assim, bom, então olho para o céu, olho para a esfera celeste e a seguir lembro, atenção, não há esfera nenhuma, porque as estrelas estão a distâncias muito diversas, como já saiu atrás. Portanto, há estrelas, eu olho para a Ursa Maior, aquilo parece uma frigideira e uma estrela está a 4... Não sei porque é que não se chama frigideira. Porque é que se chama ursa? Aquilo não parece nada uma ursa. Não, Nada. Carro. Aliás, Mas depois aproveito para dizer tem que... cauda. Não há nenhum urso neste mundo nem noutro que tenha cauda. E as os ursos não têm cauda. As ursas têm cauda. As ursas? E nunca houve na história um urso com cauda. Epá, as coisas de biologia que uma pessoa aprende aqui. E aquela cauda é grande da ursa. Mas olha, então, já agora, faço aqui uma referência a que Camões chamava-lhe a carreta. A carreta do E carro. nos Lusíadas está, olha a carreta, olha a cinzura, portanto, e não a ursa como nós chamamos. Mas depois há uma referenciazinha à história da ursa e à história da mitologia. Mas dizer assim, não há esfera nenhuma, mas você vê isto. E se pegar num binóculo? E é isto que nós chamamos de esfera celeste. É uma coisa que é uma ilusão dos sentidos, porque na prática não há esfera. As estrelas são umas mais próximas do que outras. Mas se eu pegar num instrumento óptico, num binóculo ou num telescópio, eu consigo ver para lá disto. Então eu consigo ver para além da esfera celeste. Depois há outro mapa que tem as mesmas estrelas, mas que tem marcados depois alguns objetos que são enxames de estrelas, são nebulosas e tal, sobre os quais nós também falámos. Para ver galáxias, tirando a nossa, aqui do hemisfério norte só há uma hipótese, que é saber onde é a Andrómeda, não é? É um ponto muito pequenino, Andrómeda. Não é? Há centenas de galáxias. Não, olho nu. Olho nu, sim. Olho nu e é preciso um bocadinho de fé. É preciso um céu... Aquilo é um pontozinho, não é? Aquilo é uma galáxia maior que a nossa, mas do hemisfério norte é a única coisa que se pode ver e tem de se saber onde é e acreditar que é aquilo. É um borrãozinho que está por ali e é preciso termos um céu limpo, não é glaucoma. Termos fé. Que do lado de baixo tens as nuvens de Magalhães, as nuvens de Magalhães, mais próximas. Mas depois o que é interessante é repararmos também, e a minha intenção depois deste ato que o Carlos me forçou foi de aceitar este título do livro, eu achei que tinha uma obrigação de... O livro vende é por causa do título. De criar um texto que também tivesse algumas brincadeiras por aí. E, portanto, o que fiz foi fazer aquilo que os astrónomos já fazem, é assim, aponta aí o telescópio para a galáxia do Charuto, e o Nuno já sabe o que é a galáxia do Charuto. E agora vamos apontar para o enxame, para o ET é um extraterrestre, mas que também era uma libelinha, não sei o quê e tal. E, portanto, não é uma galáxia do ET, é isso? Não é uma galáxia do ET, aquilo é um enxame de estrelas, não é uma galáxia. Mas, quer dizer... Chama-se ET, um enxame. Chamam-lhe. É alcunha. É uma alcunha. O primeiro nome foi de libelinha e talvez o que seja mais fácil imaginar, ali eu desenho uma coruja. Portanto, há duas estrelas mais brilhantes que parecem os olhos ou da coruja ou do ET, da libelinha também podia ser,
Mas pronto, é só para ver que os astrónomos continuam a fazer as mesmas maluqueiras que fizeram as pessoas de dizer que aquilo é a Ursa Maior e que aquilo é a Cassiopeia muito Os bonita. astrofísicos chamam a certas coisas buracos negros, buracos de minhoca, essas coisas, Mas são muita imaginação. essas coisas também não se vê, mas pronto, mas estas vêem-se. E, portanto, o que eu achei, e ainda hoje sinto uma grande satisfação, quando aponto o telescópio, eu sei, olha, agora vou apontar para uma coisa que é um enxame de estrelas aberta e tal, e nós dizemos que não sei o quê. E há algumas pessoas que dizem logo à pessoa, pois parece. E depois há outras que dizem, e nós damos um jeitinho, e a pessoa, pois realmente sim. E há outras que dizem, olha, nem assim, não conseguem. Não conseguem ver que aquilo é o ET. Mas acho que isto dá-nos momentos de interação com as pessoas. O que é que gostas mais de mostrar? Sei lá, a Via Láctea numa noite escura, é uma sensação poderosa. É poderosa, mas normalmente se nós levamos telescópios, depois o telescópio estraga a beleza toda da Via Láctea. Só olha para uma coisa. Porque eu olho para o céu assim e vejo 180 graus de céu, olho com um binóculo e vejo só um bocadinho de céu, assim mais ou menos tapado com um punho, e olho com o telescópio e só vejo um bocadinho de céu, e, assim equivalente à cabeça de um dedo. E portanto, nós com os instrumentos ópticos vemos cada vez mais longe, mas vemos cada vez menos. Mas também podemos aqui arranjar esta satisfação que é o de eu estou a ver uma coisa, estou a ver a galáxia. Mas dizer, sei lá, uma trindade de estrelas ali no Orion, eu olho para aqui, estão ali estrelas a nascer. Não. E as pessoas não sabem isso. E olho para a galáxia de Andrómeda, olha, aquele borrãozinho, a luz saiu de lá há 2,5 milhões de anos. Pô. E portanto, veio aí 300 mil km por segundo e tal. Quero fazer as contas logo à noite, faça que as insónias passam-lhe também. Mas quer dizer, eu acho que há um manancial de coisas ligadas... Explicar a velocidade da luz há maneiras simples, vou dizer uma que eu costumo usar. As pessoas que estão lá atrás, a luz demora mais a chegar, de modo que veem o Máximo quando ele era mais novo. Está bem, pronto. Não é? Mas tens que expor lá muito mais atrás. Isto é bom para as fotografias de casamentos. O que tenho a dizer disto, claro que eu não podia faltar aqui com algumas fotos, com algumas, por exemplo, na página 164, estão por aí alguns telescópios, um que é parecido com este, outros são telescópios já digitais, depois há uma cúpula muito grande, tem lá um telescópio que é maior que nós, mas enfim, fui pondo por aqui algumas coisas que também, para mim, servem para eu me ir lembrando como é que eram os sítios onde eu trabalhei, como é que eram o meu filho e a minha filha, que agora têm quase 50 anos, como é que eles eram quando tinham 10 anos e 12, quando já trabalhavam com telescópios. Eles aparecem aqui em alguma fotografia, os filhos? Aparecem. Epá, então andem à procura das estrelas e dos filhos. Está aqui tudo para o mesmo preço, estrelas e filhos. Quando nós damos conselhos... Olha, tu educaste-os a ver estrelas, foi? Sim, escuta, eles trabalhavam comigo trabalho de filho. Olha lá, quando foi o eclipse do Sol de 1999, eu fui para a Hungria com o Cândido Marciano, que era o chefe de gabinete do Mariano Gago. E o é um nome adequado para o chefe de gabinete. E o Mariano Gago veio com o meu filho. Chamava-se Marciano. Chamava-se mesmo Marciano. E o Mariano Gago veio com o meu filho para aqui para o observatório fazer o acompanhamento do eclipse, que aqui era parcial. Portanto, ele pôs a família toda a mostrar, a ajudar no céu, pá. É verdade, é verdade. Isso é que é um pai. Olha, aqui está ele para os conselhos na utilização de um binóculo e ela... Mas aí não diz que é teu filho. Não, claro que não. Pronto, mas eles sabem. Muito bem, vamos tornar isto mais interativo aqui na parte final. Querem saber alguma coisa, quer do céu, quer da vida do Máximo e do Nuno, já agora, estão aqui dois. Eles sabem tudo sobre o céu. Tudo. Podem perguntar o que sempre quiseram saber sobre o céu e não tiveram coragem de perguntar. E também sobre a vida deles, que a vida deles é mais atribulada do que eles contaram. Eles estão aqui, pá, mas têm uma experiência de vida, os dois, riquíssima, e que, enfim... Algumas coisas mais atribuladas, mas outras foram muito melhores do que aquilo que nós estamos aqui a dizer. Pô, nem se conta. Eu, se não tiverem perguntas, eu pego nos saca-rolhas e tiro-lhes coisas. Para quem não sabe, ainda há mais uma coincidência entre aqui mim e o Máximo. É que o Máximo concorreu à Câmara e ganhou.
eu concorri à Câmara e nem sequer fui eleito vereador. Concorreste à Câmara daqui? Na Rua dos Vinhos. Aí concorreste à Ruda dos Vinhos. Sim. Portanto, estão a ver aqui uma coisa com os astrónomos, querem concorrer às câmaras. Não, temos que concorrer às câmaras, pá. Querem ser estrelas no seu domínio. Então está aqui a Liliana, que também é uma estrela. Eu penso que talvez seja mais interessante pessoas que tenham vontade de colocar questões. Portanto, aquelas que têm a ver com esta astronomia prática de olhar para o céu e tal, eu estou mais à vontade do que se me perguntarem o que é um buraco negro. O que não Isso sei eu o quê. explico. Buraco Mas negro. depois explicas tu ou explico ou não. Que é uma pergunta que as crianças fazem sempre. Todas perguntam isso. buraco negro. Seja qual seja o tema, Depois do filme há sempre a Interstellar, pergunta, então e o que é um buraco negro? É um buraco que não se vê. É um buraco. se ninguém quiser perguntar o que é um buraco negro, pergunto ele. Ele sabe. Eu introduzi aqui um tópico interessante. É melhor o microfone? Não, é preciso por causa da transmissão. Que tem a Eu ver sou ouvido agora em com o casa. facto das pessoas no telemóvel terem o céu. Sim, há um 500 planetário no aplicações. telemóvel, não é? Ou seja, nós nos velhos tempos tínhamos que andar atrás das coisas, agora qualquer pessoa inexperiente aponta Qual é o melhor programa e para ver o consegue céu no ver. telemóvel? Como é que vocês, no fundo, têm também lidado com isso, não é? A esse nível? Como é que... Porque realmente as pessoas agora, nas pessoas aparecem com essas coisas, não é? Uma pessoa faz assim e aquilo mostra-nos mostra aqui o céu, que não é o que se vê, é o que está aqui representado, com a identificação dos objetos todos, e ele percebe para onde estamos a ver, não é? Como é que se chama o melhor programa para isso? Ele percebe, eu costumo trabalhar com o estelário, mas utilizo o estelário para várias coisas. Utilizo para controlar o telescópio, para controlar os planetários, enfim, é uma aplicação. Agora, o que acontece é que muitas pessoas têm a aplicação e depois não percebem se o telemóvel está sincronizado, se não está, e depois apontam olha, ali está o Saturno. Mas o Saturno para ali não pode ser, o Saturno está para ali. Então, veja lá para onde é que isso está a apontar. Diz que eu estou a apontar para sudoeste. Mas para ali não é sudoeste. Mas tem erros, é isso? Portanto, tem erros se a pessoa não souber. Daí isso é um bocado como nós utilizamos a máquina de calcular para fazer contas. Se não souber É bom quantas está a utilizarmos fazer. a máquina para nos facilitar a vida, mas é preciso sabermos fazer as contas para termos ideia se 2 vezes 4 é 40, é 80 ou se é 8. Portanto, é indispensável isso do nosso ponto de vista. O que é que acontece? As pessoas dizem, eu digo assim, isso é muito bonito e tal, olha, mas se quiser ver o Saturno aqui e tal, eu quero ver o Saturno aí. E, portanto, a pessoa, se tiver ali uma coisa prática, que embora não seja a imagem do Saturno, como aparece nos pósteres e naquelas coisas, se eu lhe disser que aquilo está a 1500 milhões de quilómetros, a pessoa diz, 1500, eu consigo ver aquela coisa, eu consigo ver os anéis, consigo ver as luas. Se a pessoa for percebendo... Portanto, isto é o virtual, tem fakes. Claro. Ajuda, mas tem muitos fakes. E isto é autêntico, olha-se mesmo para a coisa. Exato. E está ao nosso alcance, nós podemos ver mesmo o céu. Os anéis de Saturno, tão bonitos. É verdade que de vez em quando, um telescópio destes automáticos, de vez em quando também a gente tem que o desligar e voltar a ligar. Mas isso acontece com todas as máquinas. Mas achava eu que podíamos era trocar impressão sobre alguns aspectos que gostassem. E já agora, mesmo que dentro de Coimbra, no local onde nós vivemos, mesmo que o céu tenha muitas nuvens, há sempre estrelas que nós podemos ver. E, portanto, provavelmente o José Augusto faz isto e tu também fazes, que é, em determinados ambientes, nós dizemos assim, olha, isto é um céu, antes de mostrar o céu muito escuro, eu vou mostrar o céu como vocês se calhar veem aqui. E nós pomos um bocadinho de luminosidade e a luminosidade apaga as estrelas menos brilhantes. E as pessoas veem só 20 ou 30 estrelas e com aquelas identificam 3 ou 4 constelações. Isso é o suficiente. No planetário? Sim, mesmo no planetário. Pois. No planetário. Bom, e depois, porque se vão de repente para um sítio muito escuro, o mais certo é chegarem lá e não se orientarem naquilo. Não saberem bem onde é que está a Cassiopeia, porque está cheio de estrelas ali à volta. O Oriente ainda vá que não vá, ou Orion, como também se diz. Portanto, tentámos marcar esta sessão com observações, não acertámos no dia, mas tentámos várias datas, e algumas das datas ele não deixou, porque disse, a Lua aí não se tem nada para ver. Portanto, ele tem o calendário lunar todo na cabeça, porque ele não foi consultar nada, a Lua nessa semana nem penses. E, portanto, é a experiência, isto é a voz da experiência já. Já agora, para quem eventualmente não tenha... Que Lua está hoje, já agora? Ainda espeitado, está a 2 dias de Lua cheia. Estão a ver? Mas só para percebermos que era uma coisa... Eu já trazia filtros para pôr lá e imaginemos que estávamos num local afastado de iluminação noturna, com Lua cheia, tínhamos 2 coisas contra. A Lua está a receber a luz
perpendicular e, portanto, nós não conseguimos ver os pormenores das crateras, nem das montanhas, nem sombra e tal. E, para além disso, o luar apaga as outras coisas todas. Portanto, não temos um céu escuro. Lua nova não é bom, não é? Lua cheia não é bom. Lua cheia não é bom. Lua cheia não é bom. Tem luz a mais, é isso. Tem muita luz a O mais. melhor é o quarto crescente ou o quarto... O quarto minguante tens de levantar à meia-noite para problema ver a da lua. Mas se for o quarto crescente é melhor. É melhor. Porque vê-se logo ao princípio da noite. Portanto, quando quiserem ver a Lua com uma coisa destes, com os pormenores todos, como o Galileu viu, foi o primeiro a ver os pormenores, é quarto crescente. Sim, sim. Não é preciso quarto crescente, pode ser um dia ou dois antes, um dia ou dois depois, mas um dia ou dois depois começa depois já a ter muita luz e a ferir os olhos. E esta coisa é bonita, é fazer isto com... É bonito é ver as sombras. É como ver as fotografias do deserto, são bonitas, é o pôr do sol, quando há as sombras das dunas. Pois, E as senão luzes as também dunas mal se quando veem. não há as não é? sombras das crateras, aquilo não tem menos piada. Para quem quiser experimentar, quando tiverem uma calçada que tem assim irregularidades, pegue numa luz e projeta assim, perpendicularmente, e vê aquilo tudo iluminado. E se puser ligeiramente de lado, veja a sombra da pedrinha na cova, não é? E depois vê a cova iluminada de um lado. Portanto, quarto crescente, se quiserem ver coisas na Lua. Alguma pergunta que queiram fazer ou comentário? Se faz favor. Astronomia, entre aspas, ao sétimo unificado. Ouve-se mal aqui, mais alto. Ele tem muitos alunos que são do hemisfério sul e diz que teve dificuldade em pesquisar imagens do céu do hemisfério sul. E como é que foi? Não foi nada disso. Ia começar a dar as fases da Lua. E, É que a portanto, Lua o não é quarto mentirosa. crescente e o quarto minguante são diferentes, mas eu depois lembrei. Mas espera aí, No Brasil. mas a Lua cheia também vai ser diferente. Quer dizer, o círculo vai estar a ver-se o círculo todo iluminado, mas as crateras, a posição, etc. Será diferente visto no hemisfério norte e do hemisfério sul. E realmente é diferente. Como é que é com os alunos agora, que são alunos brasileiros e são alunos da parece- África, estão habituados a ver outro céu, não é? Não ficam confusos? Não, se nós os levarmos a ver o céu agora, e nós hoje temos recursos para mostrar o céu de lá. Sim. Sim. planetário. A questão da Lua. Aí está. O estelário, por exemplo, não é preciso um planetário, mas o José Augusto vai muitas vezes às escolas e lá do meu centro também andamos sempre pelas escolas com um outro planetário para além daquele que temos. A questão da Lua, uma curiosidade, nós dizemos que a Lua é mentirosa. Isto porquê? Porque quando é o nosso quarto crescente, Tem a forma de um D. não é? nós olhamos para a Lua e ela faz lembrar um D. Quarto crescente, porque é que nós dizemos crescente? É porque quando ela nos parecer mesmo metade de um queijo cortado assim direito, no dia antes aquela parte não estava direita, estava um bocadinho côncava, e no dia seguinte a parte direita fica um bocadinho convexa. E portanto, no dia seguinte a Lua vai ficando com uma parte maior iluminada. A Lua não aumenta de tamanho, nem é grande nem é pequena. Portanto, ora bem, o que acontece é que se nós pensarmos, por exemplo, no queijo cortado aqui, ou numa banana, vamos pensar numa banana. Eu tenho a banana a fazer esta curvatura assim. E digo assim, bom, isto foi à tarde, a Lua está iluminada deste lado, e eu faço estes desenhos, parece-me um D. Porque estamos aqui no lado norte. Se eu agora for sobre a Terra, andando para sul, quando eu chegar ao lado sul e olhar para a banana, a curvatura já está feita para a esquerda e aquilo já me parece um C. Portanto, não é mentirosa do lado de baixo. Lá não é mentirosa, ela somente a nós chegar do lado norte. Essa frase é que é gira. Exato, a parte meada é a mesma. Já agora gostava de referir também que nós muitas vezes falamos e nos planetários temos sempre esse cuidado. Como os miúdos no sétimo ano têm geografia e, portanto, falam da latitude, nós mostramos o céu de outra latitude. E então vamos para o sul para mostrar o Cruzeiro do Sul, para mostrar que no Polo Sul não há estrela polar do Sul e que na zona do Polo, que é o ponto do céu que se mantém fixo naquele movimento aparente, que não há de facto nenhuma estrela. E já agora, se a vez estamos no sétimo ano, se estivermos no nono ano, podemos dizer aos alunos, nos Lusíadas vocês encontram logo Camões a falar disto. No Cruzeiro do Sul, de uma cruz, não é? Que lá está. E a dizer que eles viram a zona do céu
que por ter menos estrelas é menos bela. E portanto ele faz referência à zona do Polo Sul em que não há... Porque ele andou mesmo lá, ele foi ao outro fez a lado, viagem. o Camões foi aos mares do Sul. O colega, quando foi em 1994, 95, por aí, fez-se a mudança de currículos e ainda não havia Físico-Química no 7º ano, havia no 8º. E então fez-se a mudança e aí começou a aparecer na Físico-Química uma componente boa da astronomia. E nós fizemos isso, enfim, o grupo que trabalhou naquilo, foi colocar logo no princípio, achávamos nós, fomos uns ingênuos. Ajudaste a fazer os programas, foi? Sim, com o Valadares e depois com a Anabela Martins. Que era colocar logo no princípio a falar de buracos negros. Para ir metendo, pois, mas não era para falar, para explicar o que era um buraco negro. Dizíamos que era uma estrela já no fim da vida, que tinha muito material, nem se dizia massa, mas íamos dizendo, tinha muita matéria. Nós também dizemos que tem muita massa, para o termo de massa ir ficando. E se a estrela, quando ela era grande, tinha uma certa gravidade, quando a estrela se foi fazendo mais pequenina, sobre a superfície da estrela, a gravidade era maior. E, portanto, o termo de massa, o termo de gravidade ia entrando aos poucos, à volta de um tema que era aliciente para os miúdos, e depois falávamos das estrelas e tal. Elas falam-se de umas coisas que a gente representa como bolinhas, que são os átomos e tal, de hidrogênio e hélio e tal. Portanto, íamos dizendo que os átomos eram bolinhas no 7º ano, para depois a coisa ir entrando em pouco. E as bolinhas é que estão lá nas estrelas. Quando chegava ao segundo período, portanto, quando chegava ao final, quando começavam com a química, já podiam falar dos átomos sem ser bolinhas, enfim, também não podiam avançar muito no 8º ano, mas depois não já podíamos. O que acontece é que muitas professoras, por causa da formação que tinham tido, estavam a dar Físico-Química, e por causa da formação que tinham tido, trocavam a ordem desta coisa e primeiro davam a Química. Depois, como a matéria era muita, iam dando a Física e deixavam a Astronomia para o fim. E claro, o que é que acontecia? A intenção da reforma foi-se. E depois foram protestando, e a altura era preciso tirar ali matéria para dar mais uma aula por semana para outra disciplina. O que é que se tira? A astronomia. A astronomia. E portanto apareceu a astronomia. Pois. Mas continuo a achar que... Outra pergunta. Na verdade, se conseguisse explicar tudo recorrendo a dinossauros e a astronomia, não havia sucesso escolar. Era. Os miúdos é só astronomia e dinossauros, se der para explicar com astronomia e dinossauros, vão aprendê-la. Há coisas que não conseguimos. Só que há coisas que não dá, e então... Mas... Já agora, os dinossauros estão relacionados com a astronomia porque foi o meteoroide. O asteroide. Asteroide que os matou, não é? Portanto, há uma interferência da... Ora bem, deixem-me perguntar coisas, estamos a chegar ao fim. Vocês têm uma experiência muito rica de ensino, de percorrer o país, de noite, e já devem ter acontecido coisas curiosas, não é? Vocês estão lá para o meio da serra, lá com as luzes, aquilo, nunca vos aconteceu, sei lá, alguém pensar que andavam ali a fazer alguma coisa que, sei lá, que eram alguns extraterrestres, alguma coisa assim, mais esquisita. É que quem anda à chuva molha-se, e vocês de noite numas serras, etc e tal, o que é que as pessoas pensam de vós? Bom, no meu caso, idas assim para locais isolados, eram sempre coisas programadas e tínhamos sempre centenas de pessoas lá. Portanto, não era só 2 ou 3. Ou era uma invasão de muitos extraterrestres de uma vez, ou então... Em sítios mais próximos, mesmo assim, tivemos algumas coisas, sei lá. Na primeira astrofesta que fizemos, no tempo de Mariano Gago, que foi em Aljustrel, nós fomos lá para um sítio... Ermo, mais ou menos, tal, porque era uma planície e tal, tinha poucas árvores, montámos lá a estenda e tal, e a essa altura, ao princípio da noite, estávamos todos preparados, e estávamos lá a comer qualquer coisa e aparecem meia dúzia de vacas no meio de nós. Portanto, nós invadimos o território das vacas e elas não nos chatearam nada, apareceram por ali. Quem ficou depois aflito eram os proprietários que estavam com receio que alguém se metesse com a vaca e que a vaca fizesse alguma coisa.
mas algumas vezes apareciam coisas que era do género de, sei lá, o Saturno, não como ele está agora, que tem o anel de perfil, mas quando o anel está mais aberto, é extremamente bonito e a pessoa olha para aqui, ei, está aqui o Saturno. Mas mostravam isso lá aos alentejanos, assim, das vacas? Não, isso não estou a falar. Esta é outra ocasião já, em que as pessoas, ingenuamente, bem, já agora vou contar uma que foi... É isso que eu quero que ele conte uma. Eu estava no plantário da Marinha e no meio daquelas coisas todas comprámos um telescópio, de 8 polegadas, naquele tempo, a LCD de 8 polegadas. E metemos um pedestal cá fora e eu fazia lá de vez em quando observações. E então, havia umas pessoas ali da escola secundária do Restelo que ensinavam ciências e que... Iam ao plantário. E que ouviram falar disto e foram ver. Escuta, mas isto foi 1976, 77, portanto, há 50 anos, já, há 50 anos. Olha. E então as pessoas vestiam-se com um fato melhorzinho do que aquele que iam lá hoje, maquilhavam-se. E a certa altura... Para irem lá ao coisa da Marinha, ao plantário. Uma das colegas olhou para o telescópio e disse, mas eu não estou a ver nada e tal. E disse, estão para aqui uns riscos. Aí eu disse, uns riscos. E então o rímel da senhora ficou agarrado ao ocular. E aí ela pôs o olho em cima da lente. Em cima da lente e com o rímel. Mas agora, outra que talvez seja mais interessante, que é a pessoa que vê o Saturno ali, assim bonitinho e tal como está nos livros, é mais pequenino, mas como está nos livros, a pessoa ficou... e ela, quando eu depois limpei o ocular... Tiraste o rímel à senhora? Não tirei o rímel lá ao ocular. Dentro. Ela olha para lá e diz para as outras, olha, realmente o Saturno tem anéis. Ela não acreditava sem ter visto, não é? Mas há também, aliás, o Guilherme de Almeida contou uma outra, agora quando falando na apresentação, que foi, a pessoa olhava para lá e disse assim, até agora não pode mudar o slide. Pensava que era uma ilusão, não é? Pensava que era uma ilusão. Mas tu ias perguntar qualquer coisa. Não, o Nuno tem histórias também deste tipo, que Não, por acaso... há muitas ideias, falaste das ideias erradas, pessoas que pensam que é de uma maneira e não é. Por exemplo, há perguntas, a Lua, quando está mais perto da paisagem, parece muito maior. Sim. E as pessoas perguntam muito porque se a Lua muda de tamanho. Isso continua a haver sempre esse debate, porque parece-nos mesmo que muda muito de tamanho. Parece enorme quando está... Mas a gente se for a medir, não muda. Está igual. É uma ilusão. É uma ilusão de estar mais perto da imagem da Lua, não então estar no meio do céu, que está comparado com objetos da Terra, sei lá, um castelo ou uma casa. Então parece uma coisa enorme. Que segundo percebi, mas é a mesma, não é? Segundo percebi, ainda não há consenso sobre o que é que se passa cá dentro. Por causa do horizonte, que acham que é por causa de haver horizonte, dá-nos a sensação que é maior. Há outros que dizem que não é só isso, não é? Mas a questão é, parece-nos maior. Parece-nos maior por uma questão de ilusão. Nós já tivemos todos essa sensação, se olharem à Lua quando está baixo no horizonte, parece uma Lua enorme, mas se estiver lá em cima é o mesmo tamanho. E depois a gente põe o dedo e quando está lá em cima põe o dedo é o mesmo tamanho, mas dá a ilusão que é diferente. Já agora, para quem quiser, para já é preciso pensarmos que quando a Lua está junto ao horizonte, ela está mais longe de nós do que quando está por cima da nossa cabeça. Sim. Portanto, quando está por cima da nossa cabeça... Mas não é por causa disso. Exato, é maior e está mais longe. Mas a distância é muito pequena, não é? A diferença é pequena, mas em rigor é. Agora, se nós pensarmos assim, imaginemos que pegamos num bocadinho de cartolina e fazemos um furo com as máquinas de furar. E agora, esticamos o braço e até vermos a Lua encher e dizemos assim, bom, é mais ou menos esta coisa, esta distância. Quando a Lua é muito grande. E depois espera que ela esteja a passar a sul, que é quando ela está mais próxima, e quando nos parece mais pequena, e faça isto e vai ver que é exatamente o mesmo tamanho. E, portanto, a Lua não varia de tamanho. Há físicos, há biólogos, há psicólogos envolvidos nisto a tentar explicar, tudo se inclina para isso, é que o nosso cérebro sabe que a Lua é grande e eu estou a vê-la ali junto a árvores e, portanto, a Lua é muito maior que a árvore e há uma tendência para fazer isso, mas o que é certo é que não há ainda o consenso de que seja isso. Portanto, o que aí falha não é a astronomia, o que falha é as neurociências. É as neurociências. Falha por enquanto, há de se explicar um dia, porque nós temos estas ilusões. Não é? Muito bem. Então os eclipses, ainda não falaram de eclipses. Pá. Vamos ter um para o próximo ano. Pois em agosto, não é? Onde é que vocês vão ver o eclipse? Isto já para anunciar o eclipse.
Eu vou meter no carro e tenho que ir para a Espanha. Em Espanha vê-se, não é aqui na ponta de Portugal vê-se. Mas é mesmo ali no pontinho lá, de seguir a Bragança, assim, Simponão, andamos 50 ou 100 km para dentro de Vais Espanha. ver de onde? Em Valladolid? Ainda não pensei, mas é pá, vamos para lá e pronto. Pronto. Sim. Eu vi um em Mirandela, que há uns anos, que era... Mirandela não, Miranda do Douro. Sim, sim. Miranda do Douro, que era um eclipse anular. 2005. 2005. Também viram? Esse fui agora. Então, e vale a pena ir ver o 2026, porque é que vai ser diferente dos outros. Agosto, que sabe é o dia. Isto não vai falhar, eu sabes já não o me dia? lembro. Não é 15? 12 de agosto, 12 de agosto. da parte da tarde. Não falha, não falha. Não falha, é a única coisa. Não falha. O resultado eleitoral não podemos saber. Há uma, Mas 12 de agosto vai haver eclipse. Pá. Isso não falha. há uma sucursal de uma empresa que está sediada na minha terra, que está em Almazán, que fica perto de Sória. Está exatamente na linha de centralidade. Vais para lá. E essa é a nossa base. Vai ser a nossa base, enfim, nós não organizamos nada porque há a ideia de que muito provavelmente naquela zona que haverá alguma confusão no trânsito e... Pois, tem a experiência do Monte Caparica. Por isso é que eu vou antes. Olha, mas descreve, quem nunca viu um eclipse total, se vale a pena, aquilo são poucos minutos, não é? Quanto tempo é que vai demorar esse? Diz. Eu nunca vi um total ainda. Não? Então, mas Só parciais e anulares. Mas ele já andou pelo mundo. Portanto, assim, eu tenho que ir para ali para o total, agora estão perto. O Máximo, eu sei a história, ele trabalhava no público e eles pagavam-lhe as viagens para ir a ver eclipses, era o enviado especial aos eclipses. Quantos é que viste lá fora? 5. 5. Ele viu, pagava-lhe a viagem. Em que sítios? 5 mais um ato frustrado. Foi o primeiro que fui à Finlândia, você estava como está aqui. Portanto, Foste aqui à Finlândia para ver um eclipse que não houve. em 1900, houve. Nós estávamos numa universidade e esperámos que um avião que andou por cima das nuvens filmasse o eclipse e depois o filme, ainda era daqueles de filme, de rolo, e vimos o filme. Portanto, depois foi... Não é preciso ir à Finlândia, anda lá. Em 91, está bem, mas em 91 foi no México, depois em 94 foi no Brasil e Aruba, no Egito... Qual foi o sítio mais interessante desses? Em Moçambique. Porque não é só ver o eclipse, é entrar no México. No México. O México por uma razão. Se calhar porque eu ia com mais cuidados e foi onde eu obtive as melhores fotografias. Tinha treinado a coisa e tirei boas fotografias. Depois, porque o eclipse ocorreu com o sol lá muito alto. Depois, porque foi de 4 minutos e tal. Portanto, agora vai ser só 1 minuto e 28. Lá em Rio de Janeiro são 26 segundos. Eles sabem, são enciclopédias ambulantes. O sol já está um bocadinho baixinho, não é? E o sol ali já está mais baixinho. Eles sabem onde está cada astro em cada baixinho. momento. Pá, quanto tempo durou o eclipse? Que vai dizer? Se calhar, se eu perguntar qual é o próximo eclipse, vocês sabem, depois de 2026. É 2027 e 2028 também em Espanha, já no norte. A Espanha já no sul de está Espanha. inclinada para os eclipses. Portanto, enfim, nós aqui também vamos ver os eclipses, mas são parciais. Agora a Espanha e depois o outro, o de 27, vai apanhar já o norte da África também. Houve um na América há pouco tempo, não é? Já agora, mas portanto, porque o Carlos desafiou, façam por ver pelo menos um eclipse total na vossa vida. Não morram sem ver o eclipse total. Não se eclipsem sem verem o eclipse. Se houver aqui alguém que seja religioso, leia no livro de Jó, ou então vá aos Lusíadas e leia uma coisa que é idêntica, que é o dia em que eu nasci, morro e pereça, e não se repita, e se repetir, que haja um eclipse nesse passo. Nesse passo significava nessa data. Foi uma coisa Há quem diga que isso é autobiográfico, mas não há certeza disso. Esse eclipse foi parcial. Do Camões. Esse eclipse... Querem datar a data de nascimento do Camões a partir de um soneto dele. Pronto. Esse eclipse em dia 3 de janeiro foi parcial. Houve um eclipse total, mas a maneira como Camões descreve esse eclipse é ainda mais realista do que o Jó. Calma, como é que o Camões está a nascer e se pode lembrar de ter visto um eclipse? Não pode. Escuta, mas houve um eclipse, Carlos, houve um eclipse total do Sol quando Camões tinha 15 anos. E foi visível cá em Portugal. E portanto o que ele diz é que vêm-se as estrelas, o céu fica estranho e fica mesmo. O céu fica com uma cor de chumbo, arrefece repentinamente quando a lua tapa o sol. Quando a lua tapa o sol, ficam-se a ver as estrelas mais brilhantes. O horizonte, e especialmente para quem estiver na linha de centralidade,
o horizonte, quer para aquele lado, quer para aquele, quer para aquele, fica iluminado como se houvesse um fogo a toda a volta e, para além de arrefecer, baixar a temperatura repentinamente. Quando foi em Bragança, eu estava na escola Miguel Torga e tinha uns alunos com termómetros e o eclipse foi às 8 e tal da manhã, a temperatura estava a subir e de repente baixou 8 graus, quando foi a totalidade do eclipse. E, portanto, sente-se o frio, a variação de temperatura... Só vai embora. Foi a nossa sorte na Hungria, o céu estava nublado, mas não eram nuvens muito espessas, e quando a Lua está quase a tapar o Sol, o arrefecimento fez com que abrisse a atmosfera e ficasse o Sol como que metido num círculo sem nuvens, e depois, quando acabou o eclipse, voltou a fechar. Portanto, e a descrição que Camões faz do Lusíada é exatamente parecida com aquilo que eu tive a oportunidade de ver. Portanto, ele deve ter visto. Ele deve ter, só visto, mesmo que ele se tenha inspirado no livro de Jó, para escrever daquela forma, o dia em que eu nasci, morri e pareça, mesmo que ele se tenha inspirado, ele viu quase certeza o eclipse. E, portanto... Há duas coisas sobre o Camões. Andou por Constância a namorar e viu um eclipse. Duas coisas, não é, que se calhar também partilhas com ele. Já viste eclipse e andar por Constância a namorar? Não. Também. Ora bem, última pergunta. Não, então se não há, resta-me agradecer aos nossos dois convidados. Foi extraordinária a maneira como eles nos atraíram aqui aos mistérios do céu. É pena não termos mostrado o céu, mas o céu está sempre aí todos os dias, todas as noites e todos os dias. A lua vê-se de dia. E, portanto, à falta de melhor, tem o livro. À falta de melhor, quer dizer, nesta modalidade não há melhor, não é? Mas à falta de céu, tem aqui o Guia do Céu condensado. E estes livros têm tendência a esgotar. Já houve livros anteriores que esgotaram. Portanto, se quiserem assegurar a posse do livro, o Máximo tem muito gosto. Estou a falar por ele, mas tenho a certeza em assinar o livro. E eu só não assino o meu porque já assinou. Está aqui, olha aqui. Já assinou. E, portanto, eu fui a Constância de propósito, porque ele lá, como foi Presidente da Câmara, toda a gente foi vê-lo. Porque lá ele também é o Máximo. Ele é o Máximo em todo lado. Já sabem a nota do Máximo? Não. Eu conto a nota do Máximo. Faço isso a seguir. Falta-me só dizer que não está no final do livro uma coisa que eu tinha feito, mas que a editora achou que seria um bocado caro, que é um desdobrável que faz A3, que é um mapa do céu. O resto já tinha aparecido numa outra edição que eu tinha feito com o Guilherme de Almeida. Mas está aqui o link para a net, mapa do céu, onde nós podemos descarregar esse mapa. Bem, agora conta lá a nota do Máximo. Se já sabe a nota do Máximo, senão não conto. Não me lembro. É assim, mas não tem nada a ver com astronomia, tem a ver com o nome dele. Havia um indivíduo, acho que Máximo é um nome italiano, não é? Cá em Portugal com dois S é italiano. Máximo é muito comum em Itália. Com Máximo é derivado, dizem, do russo, do Máximo Gorki. Um senhor se chamava Máximo, como ele, mas não gostava do nome, ele gosta. Não gostava do nome. É meio diferente. Não gostava do nome. E um dia, já próximo da morte, estava com uma doença terminal e pediu à mulher, olha, por amor de Deus, não ponhas na minha campa o nome, porque eu não gosto do nome, pá, não faz favor. E ela, esposa carinhosa, disse-lhe, com certeza, a tua vontade será feita, em vida, em morte. Se não gostas do nome, eu não sabia, mas pronto, não vou pôr o nome. E ele morreu descansado, porque sabe que a fiel esposa, ia cumprir a sua última vontade de não pôr o nome. E então ela, enfim, a viúva, mandou pôr uma lápide em que não estava o nome do marido, mas estava uma coisa muito bonita, porque tinha sido um casal muito feliz, e pôs, aqui jaz um homem que durante toda a sua vida amou uma e a mesma mulher. E as pessoas liam a lápide e diziam, olha, aquele tipo era o Máximo. Obrigado, Máximo. Obrigado, Nuno. Obrigado a vós todos. Obrigado. Mas esperem um bocadinho, pode ser que alguém queira assinar livros. Para a gente não cair na catacumba. Depois tem a foto.